Já no Palmeiras, pedida astronômica para venda de Alan. Será que o Palmeiras consegue tais cifras? O Palmeiras vai se aproximar de 2 bilhões de receita em 2025, mesmo numa temporada sem títulos. Tudo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, Grêmio de olho em Rafael Veiga, além de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras que chutou o balde e decidiu cobrar 45 milhões de euros ou 283 milhões de reais para vender a Alan, atacante de 21 anos de idade, que foi a grande sensação nesse segundo semestre alviverde. Newcastle da Inglaterra chegou a sugerir 30 milhões de euros, que equivalem a 189 milhões de reais. O pessoal do time inglês já disse que não há a menor possibilidade de se aproximar desses 45 milhões de euros. E é quase impossível que o Palmeiras consiga tamanha receita com um atleta de 21 anos de idade, com a lembrança de que Endrick e Estevão, que garantiram recentemente dois dos maiores negócios do futebol brasileiro, ambos haviam sido vendidos para Chelsea e Real Madrid quando ainda tinham 17 anos de idade. Dos 17 aos 21, a gente está falando de 4 temporadas, em que um jogador acaba por se desvalorizar. O fato de o Alan ter se tornado protagonista no time de cima do Palmeiras apenas com 21 anos, também praticamente inviabiliza qualquer possibilidade de uma negociação de 45 milhões de euros. Só para complementar, vale a lembrança de que o Palmeiras precisa de 400 milhões de reais com transferências de atletas em 2026 para bater sua projeção orçamentária. Outro time que recentemente também chutou o pau da barraca e viajou, exagerou na pedida em relação ao seu atleta foi o Corinthians com o Guinigão. Dirigentes alvinegros sonhando com 30 milhões de euros, com um atacante que tem limitações técnicas e que nunca conseguiu se firmar como titular no Corinthians. Preciso falar agora sobre o Palmeiras. E mesmo numa temporada sem nenhum título, foram 5 torneios e 3 vice-campeonatos, o Palmeiras vai bater com folga seu recorde de arrecadação. A estimativa no Verdão é de uma receita em 2025 de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Só a título de comparação, na temporada passada, até então a temporada recorde do Verdão, haviam sido 1 bilhão 270 milhões de receita. O Palmeiras havia projetado para esse ano de 2025 um pouco mais de 1 bilhão de reais. E a receita veio muito superior por uma série de motivos, entre eles vendas de atletas. Palmeiras obteve cerca de 700 milhões de reais com vendas de jogadores, com destaque para Vitor Reis, vendido para o City por 220 milhões de reais, e Richard Rios, vendido para o Benfica por 136 bilhões de reais. Até outubro, última divulgação do balancete do Palmeiras, o Verdão já havia colocado como receita 1 bilhão 360 milhões de reais. Copa do Mundo de Clubes também tem papel importante nessa arrecadação recorde. Palmeiras disputou o torneio na metade do ano nos Estados Unidos e voltou para casa com 217 milhões de reais brutos. Nem o Flamengo havia alcançado 1 bilhão e 700 milhões de reais em sua história. É bem verdade que o Flamengo, rival do Palmeiras, por conta dos títulos e também de tudo, a temporada de 2025 deve bater 2 bilhões de reais. Só para completar, registrar ainda que o Palmeiras, nos 5 títulos disputados, terminou com 3 vice-campeonatos e enorme pressão no departamento de futebol. Segundo lugar, Palmeiras. O Palmeiras que tem essa questão do estádio e ele tem também, né, o Palmeiras conseguiu gastar muito em elenco. Esse ano, né, Nicola, não estou enganado, foi só um jogador, né, 25 milhões de euros. Quer dizer, total 703 milhões de reais em reforços, 12 reforços, Amir. Então, aí você vê, isso se impacta no valuation, porque na hora que o elenco dele passa do Flamengo, sempre haverá essa disputa entre Flamengo e Palmeiras, mas o Flamengo vinha liderando como elenco mais valioso, e o Palmeiras cresceu muito, e tem essa questão também, essa máquina de venda de atletas. Então, por exemplo, ele vende atleta e com esse dinheiro ele continua reinvestindo, então ele não deixa de crescer no valuation. Então, ele não é um voo de galinha. O Palmeiras é um voo consistente, como foi o do Flamengo. Então, são os dois mais valiosos, embora o Corinthians tenha mais torcida. Então, de novo, esse é o mesmo argumento. Como é que o Corinthians vale menos que o Palmeiras? Bom, vários são os fatores. A questão da marca, que do Corinthians vale muito, mas não explora tanto quanto o Palmeiras, que tem uma marca, em tese, com menos potencial de torcida. A outra questão que eu acho que é fundamental, a questão do elenco. O Palmeiras disputando os títulos mais importantes e o Corinthians sofrendo muito agora, né? Vive um bom momento. Eu sempre falo que o Corinthians é uma força da natureza,
por mais quebrado que possam dizer que o Corinthians está, ele está aí com 4 bi de valuation e disputando aí para ir para a final da Copa do Brasil. Então a gente sabe que o Corinthians tem um potencial até maior que o do Flamengo, por ser muito rico de torcedores no Sudeste, né? O Corinthians é muito forte no Sudeste, que é a região mais rica, e no norte do Paraná, né? Especialmente o Paraná, é muito forte. Até vi um dado interessante, olha o potencial que o Corinthians tem. Depois de São Paulo, o local que mais doou dinheiro para a Arena foi o Paraná. E o terceiro... Dá para cravar que o Corinthians tem mais potencial do que o Flamengo? Dá para cravar isso? Nesse momento não, por questões esportivas, mas do ponto de vista publicitário, o mercado publicitário que o Flamengo atende, que é muito interessante, que é Rio de Janeiro e todo o Brasil. Então, ele tem todo o Brasil. Mas quando a gente vai para Sudeste, que é o mais importante, São Paulo, que é o prioritário, o Corinthians tem 43% da torcida do estado, se eu não estou enganado. Então, ele é preponderante, ele é o Flamengo, vamos dizer, nacionalmente, ele é no Sudeste, especialmente em São Paulo. Então, em termos de potencial a ser explorado, o Corinthians pode sim passar tanto o Palmeiras, tanto é que não está tão longe, quanto o Flamengo. A questão é sempre a questão do imobilizado, né? Então, estádio. Se eu tenho estádio, que é o caso do Atlético Mineiro, como é que o Atlético Mineiro, que é muito menor em torcida, está tão pertinho, né, do Corinthians? Tá, porque ele transformou um shopping center, que era dele, num estádio modernista, o MRV. Então, hoje, o Atlético Mineiro cresceu em receita, inclusive por conta do estádio. O estádio aumentou muito a receita do Atlético em 2024, o que fez com que a marca dele se valorizasse muito. A receita cresceu e a marca se valorizou, mas nem se compara com o Corinthians. A marca do Corinthians é muito mais valiosa que a do Atlético. Vem do Rio Grande do Sul a informação de que Rafael Veiga é o plano A, B e C da nova diretoria do Grêmio para usar a camisa 10 do tricolor na próxima temporada. Veiga, que perdeu produtividade, já não tem mais jogado como em outros tempos com a camisa do Palmeiras. Temporada atual de 53 jogos, 7 gols e 10 assistências, o menor número de gols do Veiga pelo Palmeiras desde 2019. Ele também foi reserva em 25 das 53 partidas que disputou. Contrato até março de 2027, avaliado pelo Transfer Marketing em 10 milhões de euros. Mas, antes de gravar o vídeo, consultei o André Cury, representante do Veiga, e perguntei: André, existe alguma negociação do Grêmio com vocês? O Grêmio procurou o Palmeiras, abre aspas, por empresário. Ninguém do Grêmio entrou em contato recentemente. A última ligação que eles me fizeram pelo Veiga foi 5 anos atrás. Salve, salve, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Palmeiras Fanáticos de Notícias e Informações do Verdão para te manter sempre atualizado. Jorge Nicola trazendo as últimas informações do Palmeiras. Fortalece com like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, fui!